tão ruim quanto não lutar é viver uma vida lutando as batalhas erradas. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês. E de antemão eu peço, eu insisto, eu bato nessa tecla desde o início dessa reunião. Por favor, prestem muita atenção, eleve o seu nível de foco. O que te preocupa lá fora, você vai deixar lá fora. Não divida os seus pensamentos com outros momentos que você irá viver ao longo desse dia, até porque agora é hora de cultuar, é hora de ouvir, é hora de clamar, é hora de combater. Quando vocês saírem daqui, vai ser hora de trabalhar, vai ser hora de almoçar. E nós entendemos que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem se focar 100% naquilo que elas estiverem fazendo naquele momento. Vamos lá. O título da mensagem de hoje é: Vença ou seja vencido. Ninguém consegue vencer aquilo que não encara. Consequentemente, é inconcebível não lutar. Porém, tão ruim quanto não lutar é viver uma vida lutando as batalhas erradas. A exemplo disso que eu estou falando, eu posso citar um homem chamado Saul, que por um bom período da sua vida, foi atormentado por demônios. Realmente, em alguns momentos ele ficava possesso, e o problema da vida dele era Davi. Existiam influências demoníacas, roubando a paz daquele homem, agindo na vida daquele homem, tirando um pouquinho da vida dele todo santo dia, e o problema da vida dele era Davi. Esse Davi pode ser muitas coisas. Eu posso passar uma vida toda acreditando que o problema da minha vida é o meu cônjuge. Eu posso passar uma vida inteira lutando contra pessoas e de fato elas nem foram a raiz dos problemas que eu tenho vivido. Não existe, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Não existe mudança sem consciência. Ter consciência é ter clareza. Nós precisamos ter a clareza de quem nós somos, daquilo que nós fazemos, das coisas que nós não fazemos e de todas as coisas que nós escolhemos ignorar. Não tem como você ser um vencedor e um vitimista ao mesmo tempo. Ou você será uma vítima, ou você será uma pessoa vencedora. As vítimas, elas deixam alguns sinais. O vitimista sempre culpa um terceiro. Não importa qual seja o contexto, a culpa é do terceiro. Uma vítima sempre tem justificativas para dar.
Não importa qual seja o acontecimento, o contexto ou a realidade dela, ela sempre tem um porquê para absolutamente tudo. Uma vítima passa os seus dias se queixando, reclamando, murmurando, questionando. Quando nós falamos sobre vitimismo, a única recompensa do vitimismo é a atenção. Vítimas têm uma atenção diferente. Por quê? Elas buscam essa atenção. A partir do momento em que você toma consciência de quem você realmente é, não de quem você diz que é. Quando você toma consciência das coisas que você faz e das coisas que você deixa de fazer, quando você tem a clareza das coisas que você intencionalmente ignora, somente a partir deste momento você começa a estabelecer grandes mudanças. Sem consciência, diga isso comigo mais uma vez, sem consciência não existe mudanças. Tem pessoas que constantemente entram em atrito com terceiros. São pessoas que literalmente discutem aqui, discutem ali, discutem aqui, discutem ali, e não param de discutir. Na presença dela é sempre aquele clima pesado. Se você não tiver a consciência que muitas vezes você é uma pessoa de difícil convivência, você não vai mudar isso. Você pode bater na tecla de que eu sou, eu asso, eu frito, mas se de fato você não é tudo aquilo que você diz ser, você não vai trabalhar para gerar mudanças, porque ninguém muda aquilo que acredita estar tudo bem. Se para mim está tudo bem, se para mim está ok, eu não enxergo uma necessidade de mudança, então eu acabo permanecendo o mesmo. Ninguém jamais mudou de fase, mudou o rumo da sua vida, permanecendo a mesma pessoa. Nunca, jamais. Não tem como você viver um cenário diferente no que diz respeito ao seu casamento, permanecendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Mas qual que é o grande problema? Se eu vivo a minha vida de justificativa em justificativa, justificativa nada mais é do que a renúncia ao poder que eu tenho de gerar mudanças. Quando as pessoas vêm compartilhar algumas coisas, elas sempre vomitam as mesmas coisas. Mas ele faz assim, mas ela faz assim, mas acontece dessa forma. Sinceramente, quando você vem para conversar comigo, o meu foco não é o que fazem, mas sim o que você faz. Porque nós não temos o menor controle sobre aquilo que as pessoas farão, falarão, os comportamentos que elas terão conosco. Então eu não posso passar uma vida caindo em ciladas, em armadilhas, aonde eu cedo para as minhas emoções, e logo após ter recebido algo negativo, eu vou e devolvo na mesma moeda. O tempo todo nós estamos construindo algumas coisas. Credibilidade, alegria, um futuro. A começar por mim, eu reconheço que por muito tempo eu construí e também desconstruí. Muitas vezes eu passo uma hora inteira aqui dentro da igreja, construindo algo poderoso, liberando palavras de poder, buscando por mudanças, buscando uma renovação mental, e quando eu saio da porta para fora da igreja,
eu desconstruo tudo aquilo de bom que eu construí, com base em comportamentos precipitados, com base em emoções alimentadas, com base em vitimismo, covardia, insegurança. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla da consciência? Na grande maioria das vezes, a visão mais distorcida que nós teremos é de nós mesmos, de quem nós somos. Sabe aquela expressão? Tem gente que acha bonito ser feio? Normalmente quem está com bafo, com mau hálito, não sabe que está com bafo, não sabe que está com mau hálito. Normalmente pessoas que vivem dizendo, eu não sou esse tipo de pessoa, normalmente ela é esse tipo de pessoa. Normalmente pessoas que dizem, eu não gosto de fazer fofoca dos outros, falar dos outros, é a mesma pessoa que poucos minutos depois ela vai estar falando de alguém para você. Profissionalmente falando, existem pessoas que têm uma visão muito distorcida de quem elas são. Nós já tivemos casos em que pessoas começaram a se questionar, mas eu não entendo por quê. Por que que a minha vida profissional não caminha? Eu não entendo por que as coisas não fluem. E aí ele começou a descrever o currículo dele. Eu fiz isso, eu sou assim, eu faço dessa forma, essa é a qualidade dos meus negócios. E ele disse, mas depois que eu atendo, nunca mais voltam. E eu disse, talvez o senhor não seja essa última bolacha do pacote que o senhor acredita que é. Talvez você não seja esse profissional brilhante que você diz ser. Essa consciência, somente o Senhor pode nos dar. É mais fácil ouvir de um terceiro, sim. Mas grande parte das coisas que eu entendi para a minha vida não foram revelados por homens, foi revelado pelo próprio Deus. Por exemplo, eu me julguei por muito tempo ser uma pessoa extremamente constante. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo os rastros de inconstância que eu deixei para trás. E aí a minha ficha caiu. Olha que terrível. Começo muitas coisas e paro todas elas pelo caminho. Por um certo tempo, eu me julguei ser uma pessoa extremamente corajosa. Pelo menos é o que eu dizia que eu era. E aí, quando eu tinha oportunidades de manifestar coragem, o que saía era covardia. O dia mau, vamos juntos, diga isso comigo por favor. O dia mau revela a minha verdade no íntimo. O dia do desafio revela se você é ou não é um homem e uma mulher de fé. Eu ouvi da boca de uma pessoa, em um determinado momento, ela pregava para mim, ela falava para mim, porque eu creio, porque eu acredito. Ela começou a viver uma situação um pouco mais desafiadora. Essa pessoa começou a falar em tirar a própria vida. E ela teve que ouvir, que tipo de fé é essa que você sempre falou, que manifestou, professou? Que tipo de fé é essa que agora que o negócio aperta um pouco mais, você está falando em tirar a própria vida? Nunca foi real. Nunca existiu lá dentro. Nunca foi uma verdade absoluta. Nunca teve raízes profundas. Sempre foi raso. Da boca para fora nada muda.
para a mudança acontecer, precisa ser da boca para dentro, da boca para o coração. Você não fala para os outros, você precisa falar para si. Você não fala para terceiros, você precisa falar com o teu coração. Nós do Ministério Mudança de Vida acreditamos de todo o nosso coração que tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução em Deus. Nós acreditamos que por mais que uma determinada situação seja grave, vamos juntos, levante a sua voz, diga isso comigo por favor, não existe nada que o Senhor não possa mudar. A nossa teologia é fundamentada em esperança. Nós alimentamos a esperança constantemente. Nós não deixamos de acreditar. Nós não nos permitimos ser roubados por vozes malignas, sentimentos malignos, armadilhas ou ciladas que constantemente são preparadas para nós. O tempo todo nós nutrimos isso dentro de nós. Tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução. Ou como nós temos falado dentro deste propósito. Vamos juntos, diga isso, vai terminar tudo bem. De novo, diga isso, vai terminar tudo bem. De novo, mais forte, diga isso, vai terminar tudo bem. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela, vai terminar tudo bem. Mas nós não perseguimos uma vida livre de batalhas. Até porque, biblicamente falando, essa vida não existe. Mas todos os dias nós perseguimos uma vida livre de derrotas. Essa vida nós perseguimos e essa vida sim existe. O Senhor disse a Josué: enquanto você viver, ninguém conseguirá resistir a você. Davi, no estado de foco, ele não perdeu uma batalha sequer. Ele só viu a vaca caindo do brejo quando ele se precipitou, deixou de estar no lugar onde ele deveria estar, colocou os seus olhos onde ele não deveria colocar, por isso ele acabou fazendo aquilo que ele nunca deveria ter feito. Mas a palavra do Senhor nos dá respaldo para acreditarmos que nós podemos vencer todas as nossas batalhas. As guerras existem, elas nos acompanham. Como eu sei que eu estou em guerra? Faça isso, ó. Faz dessa forma, dá um cheirão aí no dedo. Está respirando? Sentiu o ar? Você está em guerra. Enquanto você estiver vivendo essa vida, você vai estar em batalha. Talvez as batalhas mudem, mas as batalhas sempre vão existir. Eclesiastes 3, 1 e o versículo 8 diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. No 8 diz assim: tempo de guerra e tempo de paz. O Senhor deixa muito claro que existe um tempo de guerra. Davi teve os seus desafios, Moisés enfrentou os seus inimigos, Josué lutou as suas batalhas, e agora na nossa geração não será diferente. Rompimentos, eu acredito que todos nós, no mínimo, desejamos alcançá-los. Mas eu preciso deixar algo claro: não existe rompimento sem comprometimento, não existe. Comprometimento seria dedicação sem restrições. Dedicação sem restrições de dia, de horário, de cansaço, de condição física. Pessoas comprometidas vencem. Quem já ouviu ou disse aquela expressão, querer é poder? Levanta as mãos, por favor. Quem acredita que isso é real? Levanta as mãos, por favor. Sinceramente, eu discordo de vocês. Por quê? Eu quero muitas coisas, eu não tenho todas as coisas que eu quero. Se o querer não for acompanhado de ações, ele só vai gerar mais querer e nunca o ter.
Tem pessoas que passam uma vida querendo, e não tendo, possuindo absolutamente nada. Então eu diria que a frase mais correta seria: agir no querer é poder. Agir em cima do desejo, isso sim é poder. Nós já fizemos reuniões inteiras dizendo: tem poder quem age. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Tem poder quem age. Posicionamento é essencial para alcançarmos todo e qualquer tipo de mudança. Ações. Eu preciso agir. A palavra do Senhor deixa muito claro: a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não agir a minha fé. Ações de fé são mais poderosas do que declarações onde eu digo: eu tenho fé, eu acredito. O que realmente comprova, confirma o que está dentro de mim é aquilo que eu faço. Tem poder quem age. Quando nós falamos de ação, as ações, elas precisam ter duas características extremamente importantes. Se você quiser anotar, a primeira característica é: a sua ação precisa ser rápida. 2 Reis 4, versículo 22, diz assim: ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, vamos juntos, diga isso comigo por favor: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Nessa passagem nós vemos dois tipos de pessoas: uma que se posicionou rapidamente e a outra que estava perguntando: por que hoje? Tem pessoas que, quando elas entendem por revelação o que precisa ser feito, porque eu sei que enquanto eu falo aqui, o Espírito ele traz na sua mente um contexto que se liga ao raciocínio que está sendo pregado, e ali ele já começa a te dar o norte. Tem pessoas que, quando ela tem aquela clareza, para ela é um desvendar, são as escamas caindo dos olhos, e elas já começam a agir rapidamente, sai do culto, começa a colocar em prática. Tem pessoas que vivem no eterno amanhã. Quer ver um negócio? Qual é o dia clássico para começar uma dieta, uma reeducação alimentar? Segunda-feira. Aí você entende que você precisa organizar a sua parte alimentar na quarta-feira. Mas na segunda-feira eu começo. Você cai a ficha na quarta, na quinta-feira que tem algo que não está certo. Mas segunda-feira eu começo. Quando eu deixo para amanhã o que eu deveria, não é o que eu poderia. Quando eu deixo para amanhã aquilo que eu deveria fazer hoje, eu também estou jogando para frente o futuro que eu poderia estar vivendo agora. Eu não vou passar pelo contexto todo da história dessa mulher, mas para resumir, o filho dela estava morto. Isso é um problema? Sem dúvida alguma, um grande problema. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quando o teu filho é tomado por uma febre um pouquinho mais alta, qual que é a tua primeira reação? Você é rápido, taca no carro, vamos para o médico, quero descobrir, quero resolver agora. O pai desse menino: mas por que você vai hoje? Se eu sou essa mãe, eu diria: será que eu tenho que dizer mesmo por que eu vou hoje? Mas na prática, eu estou citando um exemplo mais agudo, um filho morto. Mas esse problema ele pode ter várias outras caras. Pode ser um problema financeiro,
Pode ser um problema de saúde de fato, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema familiar, pode ser um problema do coração, pode ser orgulho, vaidade, pode ser medo, insegurança, mágoa, rancor. Quem aqui já ouviu aquela expressão, problema crônico? Quando nós falamos de algo crônico, nós falamos de algo que já se estabeleceu, faz parte da nossa rotina. Todo problema crônico começa com um acontecimento pontual. Se você não trata naquela pontualidade, a chance de se tornar crônico é muito grande. Eu me lembro quando eu inflamei alguns tendões aqui do meu corpo. Eu tive um problema no músculo do bíceps, na cabeça longa. A dor que eu sentia era tão grande que eu não conseguia levantar um copo d'água dessa forma. Eu não conseguia sustentar. Na mesma semana, quando eu comecei a sentir aquela dor, eu fui procurar o profissional apropriado. E a primeira coisa que ele disse foi: ainda bem que você veio agora, senão isso poderia te acompanhar ao longo de toda a sua vida. O nosso posicionamento precisa ser imediato, porque quanto mais demoramos, mais espaço ao inimigo nós damos. A demora permite que o problema cresça, os danos aumentem e assim se torne mais difícil de se resolver determinada situação. Primeira característica, ação rápida. Segunda, ação completa. Você tem que ser rápido e você não pode fazer pelas metades. Já ouviram aquela expressão, gripe mal curada? O que acontece quando você começa a tomar, não respeita o horário, pula o outro horário, deixa de tomar naquele dia, volta a tomar no dia seguinte? Não dá mais trabalho para curar depois? Não dá mais trabalho para resolver depois? Tiago 1, versículo 4, eu pensei um pedaço desse versículo que fala sobre isso. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Ação completa. Quando nós falamos de ação completa, nós estamos falando de algo que tem começo, meio e fim. Muitos começam, somente os vencedores terminam. O primeiro passo não é o mais desafiador, ao contrário do que muitas pessoas dizem. Continuar a caminhada no rumo certo, esse é o verdadeiro desafio. Entrar no relacionamento não é o grande desafio, mas sustentar um relacionamento saudável ano após ano, depois de 10 anos, depois de 15 anos, 20 anos, 30 anos, esse é o verdadeiro desafio. Fazer 30 dias de dieta para chegar bonitinho na praia, época de férias, não é o desafio. O desafio é uma reeducação alimentar, é uma mudança no estilo de vida. A palavra do Senhor, ela fala acerca da necessidade de não fazermos nada pelas metades, mas sempre ir até o fim. Juízes 8:4 diz assim: então Gideão atravessou o rio Jordão com 300 homens, e embora estivessem exaustos, vamos juntos, diga isso comigo por favor, embora estivessem exaustos, o que está escrito ali na sequência? Embora estivessem cansados, continuaram a perseguir o inimigo. Embora estivessem sentindo o corpo, continuaram a lutar aquela batalha. Embora talvez o corpo já não estivesse respondendo da melhor forma possível, continuaram a perseguir, não pararam. Parar no meio do caminho custa muito caro. Esse homem, ele estava muito focado e teve discernimento que ele não poderia deixar nenhum inimigo vivo, porque isso poderia se voltar contra ele.
Quando você deixa pontas soltas, isso pode se transformar numa grande cilada, numa grande armadilha para você no futuro. Não é vencer parcialmente. Vitória parcial não é vitória. Se não for completa, estamos perdendo nosso tempo. Durante 7 anos, os midianitas oprimiram essa nação. Quando Gideão se levantou para lutar contra eles, ele tinha ciência. Eles tiveram poder sobre nós. Se alguém sobreviver, eles voltarão a ter poder sobre nós. E isso não pode acontecer. Os midianitas pode ser um vício. O vício que você não combate hoje, ele vai te derrubar amanhã. Os midianitas podem ser orgulho e vaidade. O orgulho e a vaidade que você não combate hoje vai te derrubar amanhã. E mais do que isso, vai afetar quem estiver perto de você, sejam familiares, conhecidos, pessoas que trabalham com você. E aí a dor que você vai sentir será muito maior. Porque quando algo nos atinge, tem um impacto. Quando atinge alguém que amamos, meu Deus do céu. Quando as consequências, os efeitos colaterais recaem sobre os nossos, aí o negócio dói profundamente. Juízes 8, no 28, diz assim: esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Que nunca se recuperou. Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Assim foi Midian abatido diante dos filhos de Israel e nunca mais levantou a cabeça. Sabe por que aquele problema nunca se recuperou? Porque Gideão foi rápido e a ação dele foi completa. As pendências que nós deixamos não são saudáveis para o nosso futuro. Sabe quando diante de algumas coisas nós tentamos jogar para debaixo do tapete? Quem aqui com muita sinceridade já jogou algumas coisas para debaixo do tapete para não ter que resolver? Levanta as mãos, por favor. Mas você não pode. Sabe por quê? Um dia elas vão sair de debaixo do tapete. Esse é o problema. E dependendo de qual for o contexto, ele vai tirar um pouquinho de você de tempos em tempos. Ele vai tirar um pouquinho, vai tirar um pouquinho, vai tirar um pouquinho, vai tirar um pouquinho. Pode tirar a tua credibilidade, pode tirar a tua família, pode tirar o teu cônjuge de você, pode tirar a alegria de você, pode tirar recursos de você. 1 Samuel 17:49 e o versículo 51 diz assim: tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, o que está escrito na sequência? Fazendo o quê? Davi correu, derrubou, cortou a cabeça. Esse texto reflete tudo isso que nós acabamos de falar. A ação de Davi foi rápida e completa. Davi não deu chance para que o inimigo pudesse voltar. Aquele foi o primeiro e o único dia que Davi teve contato com Golias. Golias nunca mais voltou a se levantar. Porque ele foi rápido e consistente naquilo que ele fez. Davi fez o que ninguém acreditava que era possível: derrotar aquele gigante. Isso é tão atual, que dependendo do tipo de problema que você estiver inserido, dependendo do teu contexto, da tua realidade, muitas vezes nós vamos chegar à conclusão, a nossa percepção precipitada
será. Não tem como eu resolver isso. Não tem como o meu contexto familiar melhorar. Não melhora, não vai. Mas quando eu acredito naquilo que ninguém acredita, eu também vivo aquilo que ninguém vive. Por isso tem pessoas que se destacam tanto. Grande parte dos sucessos que muitos têm está ligado ao fato de que muitos talvez começaram com ele, porém muitos não acreditaram que era possível. Continuou a ter um ali naquele meio dizendo, eu acredito. E isso refletiu nas palavras e ações de Davi, porque quando Davi ouviu uma vez só a afronta de Golias, ele disse, hoje mesmo eu irei contra esse filisteu incircunciso, o Senhor me dará a vitória e ele vai cair por terra. Ninguém se preocupe, hoje mesmo eu vou resolver. Hoje mesmo eu vou me posicionar. Hoje mesmo eu vou lutar. Hoje mesmo eu vou combater. Porque aquilo que você não combate hoje tem poder sobre você amanhã. Eu vou entrar na parte central da mensagem agora. 1 Samuel 14, 52. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Na King James, durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Olha o quanto isso é sério. Uma pessoa pode viver toda a sua vida enfrentando o mesmo problema? Pode. E você conhece alguém assim? Talvez você pode ser uma pessoa assim até o dia de hoje. Pode reparar, tem pessoas que não importa quanto tempo se passe, ela tem problemas financeiros que acompanham ela. Tem pessoas que não importa quanto tempo passe, tem problemas no relacionamento. Tem pessoas que não importa quanto tempo se passe, ela tem uma determinada situação que vem para afrontá-la. Durante toda a vida de Saul, ele teve guerra, ele fez guerra contra os filisteus. Ele teria o poder para vencer aquela batalha em definitivo? Teria. Nós não vimos Gideão vencendo os midianitas e eles nunca mais se levantaram? Nunca mais levantaram a cabeça? Esse homem teria esse mesmo poder para fazer isso. Porém, quando você não pega para resolver de fato, esse problema começa a tomar outras proporções e a tirar muitas coisas de você. 1 Samuel 13, 11, 12 e 14. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando viu que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Olha o que Samuel disse a ele, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul perdeu seu reinado numa batalha contra quem? Filisteus. Preste bastante atenção. 1 Samuel 23, Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. De novo aquele mesmo problema estava chegando para afrontar Saul. Porém, Saul estava dispondo de tempo, energia e recursos para ir atrás daquele que não era o problema dele, os filisteus atacando e ele indo atrás de Davi. Davi nunca tirou nada de Saul, mas conforme nós vamos lendo a história de Saul, os filisteus tiraram muita coisa dele. 1 Samuel 28, do 1 ao 7,
naqueles dias os filisteus reuniram as suas tropas para outra guerra contra Israel. Então Saul disse aos seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Aquele problema que ele não venceu, levou ele a cometer um pecado muito maior, porque o Senhor abominou quando ele teve esse comportamento. Sabe quando a pessoa ela começa a descer no fundo do poço, no fundo do poço, do fundo do poço, e ela faz algumas coisas e o argumento dela é: não tinha o que eu pudesse fazer, eu tive que agir daquela forma. Quando você não combate algumas coisas, esses inimigos quase que empurram um erro maior, um pecado maior sobre a sua vida. Por exemplo, para que fique mais fácil o entendimento, eu já vi pessoas que nunca venceram crises financeiras, a crise se tornou tão elevada, que elas se viram fazendo pequenos desvios. Não estou falando que uma coisa justifica a outra, mas um contexto levou ela ao outro. Eu já vi pessoas não ajustando o relacionamento, e por conta daquele ajuste, um dos cônjuges teve menos cabeça, não teve foco, não teve temor, porém aquele desgaste levou algumas pessoas a pularem a cerca. Quando você não pega para resolver, se volta contra você. Saul teria o que era necessário para vencer aquela batalha de uma vez por todas. Ele não venceu e o preço foi chegando, o preço foi chegando, o preço foi chegando. 1 Samuel 31, e aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul. Perceberam que já mudou a perseguição? Perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Qual que é a expressão que nós cansamos de ouvir a nossa liderança falando para nós? As batalhas que eu não vencer, quem vai ter que lutar? Os filisteus deixaram de ser um problema de Saul, se transformaram em problemas de Jonatas, Abinadab e Malquissua. Olha que desgraça. O problema que não foi vencido tirou a vida daqueles a quem Saul amava. Aquilo que não foi vencido, resolvido no determinado tempo oportuno, se voltou contra ele, e não fica simplesmente em nós, acabou se estendendo para quem ele amava. Olha como que são as coisas. Na sequência vocês vão ver, Saul morreu nessa batalha, mas ele escolheu a morte covarde, ele tirou a própria vida, se lançou no instrumento de guerra, e ali quando ele foi perfurado, ele morreu. Tecnicamente ele não foi morto pelas mãos dos filisteus, mas quem ele amava, sim. Nós não temos tanto tempo, quem dera se a reunião fosse uma reunião noturna, porque eu iria avançar. Se existe algo em aberto, se existe alguma pendência, se levante e vá combater como você nunca combateu. Porque deixar isso para depois pode me custar muitas coisas de valor. Mesmo que Saul tivesse sobrevivido àquela batalha, imagina como ele ia viver a vida dele sabendo que os filhos dele morreu por conta daquele problema. Mesmo que o final da história de Saul não tivesse sido esse, imagina como ele ia passar os seus dias após aquela guerra, após aquele acontecimento. Não ignore, se você já detectou alguma coisa, por favor, se levante para combater. E eu não estou falando simplesmente de pontas soltas, resultante de comportamentos errados ao longo da vida.
Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Todos nós. Vocês já contaram mentira? Quem já contou mentira? Levanta as mãos aí para mim. Também já contei. Todos nós, em algum momento, pisamos na bola de alguma forma. Se você sabe que essa ação deixou alguma coisa, vai lá, rompe, corta, resolve. Porém, essas pontas soltas podem ser questões do coração. O perdão que você não libera hoje é a mágoa que te mata amanhã. Tem pessoas secando em vida por conta de sentimentos negativos que carregam aqui. Coloque um ponto final nisso. Resolva pendências. Rompa a barreira com pai, com mãe. Se você tem uma intriga com alguém, resolva isso. Vai ser saudável para o seu futuro. Tudo que nós demoramos para resolver se torna mais desafiador solucionar depois. Outro exemplo prático, simples. Quando você está 5 quilos acima do peso, tem um grau de dificuldade para perder esses 5 quilos. E quando você está 15? E quando você está 20? E quando você está 30? E quando você já alcançou mesmo um sobrepeso excessivo? Quanto mais rápido a minha reação, mais rápido vai ser a resolução daquele contexto. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados. Eu gosto muito dessa tradução. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados. Você pode tentar fugir do problema. Ele começa a te cercar. Ele começa a te acompanhar. Você já começa a encontrar ele em outros lugares, em outros contextos, em vários momentos da vida. Ele começa a te cercar. Quem já teve essa percepção, essa sensação de que parece que eu estou aqui, estou vivendo aquele problema. Eu venho para cá, estou vivendo aquele problema de novo. E eu estou indo para lá e estou vivendo aquele problema. Levanta as mãos, por favor. Quem já teve essa experiência? Exato. Porque você só vai parar de ser cercado se você matar, cortar a cabeça. Vencer de uma vez por todas. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Depois, eu não separei, ele se lançou e morreu. O combate foi se tornando cada vez mais violento, vai se tornando cada vez mais difícil, vai se tornando cada vez mais agressivo. Mas você precisa tomar a decisão de se levantar e combater essa situação, esse contexto, de uma vez por todas. Se coloquem de pé todos, por favor. O título da mensagem de hoje é Vença ou Seja Vencido. Mas eu confesso que a minha vontade foi colocar mate ou morra. Porque esse é o contexto mesmo. É uma realidade. Se você não mata um vício, você vai morrer por conta dele. Se você não mata um sentimento, você morrerá por conta dele. Se você não mata um inimigo, você morrerá por conta dele. Mate ou morra. Tem pessoas que até tentaram lutar em algum momento. O que faltou foi perseverança. Lembra do que nós lemos no livro de Juízes? Gideão cansado, mas ele estava indo. Davi, ele fez o que ninguém acreditou ser possível. Acreditar é o ponto de partida para agir. Você tem que crer que é possível que esse histórico familiar morra nas tuas costas. Não vai pegar daqui para frente. Você tem que crer que se você vem de um histórico onde o teu pai
o teu avô, o teu bisavô teve problema conjugal, problema financeiro, problema familiar, problema com os filhos, terminou sozinho, morreu mais cedo, essa série de acontecimentos repetidos, hereditários, você tem que se levantar de uma tal força, determinada a colocar um ponto final. Até porque tem muito mais coisa em jogo do que a nossa própria vida. Quem aqui tem família, filhos, é casado? Levanta as mãos, por favor. Você tem a motivação necessária para lutar contra esses problemas. Não é de hoje, nós temos falado sobre herança e legado. Vocês se lembram qual foi o primeiro inimigo que Davi enfrentou? Os filisteus. O legado de Saul foi um problemão para Davi ter que resolver. Só que Davi deixou claro, comigo vai ser diferente. Saul não venceu, ele já começou vencendo de cara. Porque Golias, os filisteus estavam ali reunidos. Quando Golias caiu por terra, ó todo mundo, ó. Ali ele estava deixando claro, comigo vai ser diferente. Comigo, o que vocês viram, presenciaram, não. Eu estou aqui para colocar um ponto final. E sabe por que nós precisamos agir? Quem sabe mais tem uma responsabilidade maior. Não adianta eu cobrar de quem não entende o que eu entendo, que tem a fé que eu tenho, porque não vão entender, não vão compreender. A minha responsabilidade e a de vocês é a mesma, porque nós estamos ouvindo a verdade. A minha acaba que é um teco maior, porque eu estou ensinando a verdade. Mas se você sabe mais, você precisa agir mais. Eu me lembro de uma ocasião, o Guilherme vai se lembrar disso, muitos anos atrás mesmo. O Guilherme, ele teve atrito com uma determinada pessoa, e ele teve um comportamento precipitado. E aí depois, quando nós fomos conversar, eu não lembro nem qual foi o argumento na época, mas eu disse assim para ele, como amigo dele, como irmão, porque nós crescemos como irmãos. Eu disse assim: mas eu não espero nada do fulano, eu espero de você. Ele sabia mais do que o fulano, ele conhecia mais do que o fulano. Conosco não é diferente. Deus espera mais de você do que do teu cônjuge, que talvez não está na mesma fé que você. Se os teus filhos não estão na mesma fé que você, Deus espera mais de você do que deles. O início da reunião está diretamente ligado a esse momento. Consciência, não existe mudança sem consciência. Faltou consciência para Saul, ele não entendia qual era o verdadeiro problema. Por isso que ele nunca tratou o verdadeiro problema. Gente, como eu queria ter mais tempo. Eu queria mesmo. Mas pegue o seu propósito, por favor. Com seus olhos fechados. Dentro deste propósito, você tem poder, unção, para dizer nunca mais para muitas coisas. Inimigos que te acompanharam, problemas que tiveram poder sobre a sua vida, pontas soltas, sentimentos com poder de destruição incomparável, mágoa, rancor, orgulho, vaidade, egoísmo, ganância. Mate ou morra, escolha lutar. Não gaste seu tempo, energia e recursos lutando contra quem não é o teu inimigo. A tua luta não é contra a carne ou sangue. A tua luta é uma luta espiritual.
Pessoas podem ser instrumentos, ferramentas do maligno, mas as pessoas não são os nossos problemas. Combata, coloque energia no lugar certo, porque se você coloca no lugar errado, quando você está no lugar certo, te falta energia, te falta força, te falta disposição. Você sabe quais decisões precisam ser tomadas. Se levante como Gideão se levantou. Ele estava cansado, mas ele não parou. Ele estava exausto, mas ele não parou. Não pare! Lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pelo teu casamento, lute pela tua saúde, lute pelo teu futuro, lute pela tua vida. Se você não coloca força, o inimigo vai mostrar a força dele em cima da sua vida. Não lute de qualquer jeito. Pegue para resolver. Ação rápida, ação completa. Ação rápida, ação completa. Renuncie o que tiver que renunciar. Haja com sabedoria. Tome decisões. Libere perdão. Leve a sua vida para um outro nível. Rompa. Se comprometa com o teu crescimento. Não existe rompimento sem comprometimento, dedicação sem restrição. Dê o que for necessário, mas vença essa batalha. Eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso. Chega, nunca mais. Chega de ser roubado, chega de ser envergonhado, chega de viver dentro dessa crise, chega de viver dentro deste caos. Chega, 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 chega. Eu estou colocando um ponto final. Isso é tão real que enquanto eu oro, eu arrepio inteiro. Existem problemas antigos que precisam ser vencidos. Existem situações que precisam ser vencidas. Existem males que precisam ser destruídos, porque mesmo que ele não tire a sua vida, pode custar a vida dos seus. Diga isso, eu não vou deixar. Senhor, eu não vou deixar. Diga isso várias vezes. Senhor, eu não vou deixar. Senhor, eu não vou deixar. Eu não vou deixar que esse mal, ele tenha acesso à minha vida. Eu não vou deixar que esse mal tenha acesso ao meu futuro. Eu não vou deixar. Eu combato ele agora. Eu corto a cabeça dele agora. Eu venço ele agora. Ele não vai prevalecer. Ele não prevalecerá contra a minha vida. Este mal que por muito tempo afrontou, esse mal que lutou para arruinar a minha vida por completo, toda essa influência negativa que teve poder sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento familiar, toda a influência demoníaca que teve poder sobre o meu financeiro, sobre a minha saúde, sobre cada área da minha vida, eu ordeno, seja desfeito, quebrado, cancelado, em nome de Jesus. Davi agiu. Ele não precisou ver aquele problema uma segunda vez. Ele viu e de imediato ele disse: hoje mesmo eu vou cortar a cabeça desse gigante. Qual é o problema que você está enfrentando? Diga isso para ele: hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Você que tem tido poder para tragar, você que tem roubado a minha paz, a minha alegria, você que tem roubado tempo da minha vida, vigor, energia, eu estou cortando a sua cabeça agora. Diga isso para esse problema: eu venço você agora, e use o nome de Jesus. Diga isso: inimigo, em nome de Jesus, eu venço você agora. Problemas, em nome de Jesus, eu venço vocês agora. Toda situação demoníaca, levante maligno, eu venço você agora. Vale a pena lutar. O que não vale a pena é você chegar no final da vida e olhar para trás e ver que você perdeu tudo. Os filisteus tiraram o trono de Saul. Os filisteus tiraram os filhos de Saul. Os filisteus tiraram a paz de Saul. Os filisteus afastaram Saul do Senhor. O problema é que você não mata, ele vai te matar. Então combata. Diga
Diga isso, a vitória é minha. Está escrito: eu sou mais que vencedor em todas as minhas batalhas. Eu sou mais que vencedor em todas as minhas lutas. Eu sou mais que vencedor em todos os meus desafios. A vitória é minha, 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 a vitória é minha. A tua palavra diz, meu Pai, que enquanto Josué ele vivesse, ninguém resistiria a ele. Eu creio nessa unção, eu creio que nós temos essa mesma graça, esse favor para vencermos todas as nossas batalhas. Creia nisso. Creia nisso de todo o seu coração. Olhe para cá um instante, por favor. O que Davi falou naquele dia, hoje mesmo, eu vou contra ele, foi certo. Porém, mais importante foi o posicionamento, os passos que ele deu em direção ao problema. Tudo que foi falado agora é certo, mas o que vai ser definidor, transformador, são os passos que você vai dar lá fora. Decida ser diferente. Pare de escolher de acordo com aquilo que você recebe. Escolha de acordo com quem você quer ser. Não queira ser um amargurado. Não queira ser um invejoso. Mas aconteceu. Não. Coisas pequenas. Ontem eu estava no trânsito. E ao invés de pegar uma mão, eu acabei pegando a outra mão. Eu estava errado. Quando o rapaz ele parou do meu lado, ele veio com sarcasmo, com cinismo, dizendo: parabéns, muito bom. Eu não abaixei a cabeça porque eu estava errado. Eu abaixei, eu respeitei, porque eu aprendi a dar as respostas de acordo com quem eu quero ser. Eu não quero ser o brigão, eu não quero ser o sarcástico, eu não quero ser o desrespeitoso, por isso eu não vou devolver na mesma moeda. Ah, gente, eu estava sozinho naquele carro, eu poderia ter xingado ele de tudo quanto que é nome, e nenhum de vocês ficaria sabendo, mas Deus ia saber. Deus ia saber. Eu poderia ter falado para ele: vai, carecão, para aí do lado. Mas eu não respondo de acordo com aquilo que me acontece. Porque se o diabo já pegou esse teu feeling, se você é o tipo de pessoa reagente, bate, ele não vai precisar mexer com você. Ele vai mexer com quem estiver perto de você. Acabou, ele já te tirou do caminho. Ele vai usar o A, o B, o C, acontecimento A, o B, o C, situação A B, a C. Ele vai usar, porque isso mexe com você, desestabiliza você, rouba você na fé, rouba você emocionalmente. Acabou. Se para você uma má notícia é o suficiente, ele não precisa atacar você. Bota uma mal-humorada do teu lado, acabou. Bota uma pessoa que caruda, sem graça, desrespeitosa, acabou. Já te venceu. Não aceite. Juízes 5:26 diz assim: ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador, golpeou Sísara, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Onde caiu, ali ficou morto. Sabe quem era Sísara? O comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, um homem poderoso, que quando viu a vaca caindo do brejo, foi se esconder na casa dessa mulher. A mulher, a Bíblia não dá relatos da condição física dela.
Mas vamos pegar como base talvez uma mulher pequena, viu um inimigo poderoso, mas o problema estava dentro da casa dela. Estava onde? Na casa dela. Estou vendo que algo está dentro de casa, estou vendo que algo está dentro da empresa. Não existe tamanho, eu não vou deixar, vai morrer. Ela não tinha muita coisa, ela não tinha espada, lança. O que ela tinha? Uma estaca, um martelo. O que ela fez? Ela não perdeu tempo. Ela poderia ter dito: mas isso aqui não é responsabilidade minha, é do meu marido, homem, forte. Não, a partir do momento que eu sei que o problema está lá, a responsabilidade é minha. A partir do momento que eu tenho consciência que o problema está lá, eu trabalho para matar, mas eu não tenho ferramenta, eu não tenho espada, aí que está. Quando você tem Deus, quando você tem graça, você entra com aquilo que você tem e Deus te dá vitória. É com o teu conhecimento, são com as tuas experiências, é com a tua habilidade, com a tua capacidade. E por fim, Isaías 41, 10, 13. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Quem me atacar será reduzido a nada, pois eu seguro pela mão direita, eu, Senhor, o seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Levante o seu propósito, levante as suas mãos. Senhor, eu oro pela tua igreja. Eu oro para que esse Císara, esse Golias, meu Pai, esses filisteus sejam destruídos neste momento. Meu Pai, eu não sei qual é a batalha dela, eu não sei qual é a luta dela, mas eu sei de onde virá a vitória dela. A nossa vitória vem do Senhor, quem criou os céus e a terra. O poder e força está nas tuas mãos. Então eu peço, Senhor, conceda grande vitória nesse dia. Este problema não vai acompanhá-la, esse problema não vai fazer mais parte da história dela. Eu oro por mudanças, eu oro por restaurações. Meu Pai, confirme tudo aquilo que ela colocou dentro dessas pastas. Eu oro por reviravoltas incríveis. É tempo de reconstrução, é tempo de restauração, é tempo de vivermos uma grande transformação, e assim será. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.